Eu tinha 23 anos quando a vi pela primeira vez, e posso dizer com absoluta certeza que aquele momento mudou tudo na minha vida. Foi numa terça-feira chuvosa de março, numa pequena livraria do centro da cidade que eu frequentava desde a faculdade. O cheiro de papel velho e café se misturava com o som da chuva batendo nas janelas, criando uma atmosfera que sempre me acalmava depois de dias estressantes no escritório. Estava folheando um exemplar de Clarice Lispector quando a percebi. Ela estava na seção de literatura estrangeira com um livro nas mãos, mas não estava lendo. Seus olhos percorriam as prateleiras como se procurassem algo específico, algo que talvez nem ela soubesse definir. Tinha cabelos castanhos escuros, presos num coque elegante, alguns fios soltos emoldurando um rosto que carregava uma beleza madura, daquelas que só o tempo sabe esculpir. Devia ter uns 40 anos, talvez um pouco menos. O que me chamou a atenção não foi apenas sua aparência, mas a forma como ela se movia. Havia uma elegância natural em cada gesto, uma presença que preenchia o ambiente sem esforço. Usava um casaco de lã bege sobre um vestido azul marinho simples, mas que nela parecia uma peça de alta costura. No dedo anelar da mão esquerda, um anel de ouro brilhava discretamente sob a luz amarelada da livraria. Casada. Desviei o olhar rapidamente, fingindo me interessar pelo livro que tinha nas mãos, mas meus olhos insistiam em voltar para ela. Foi então que aconteceu. Ela levantou a cabeça e nossos olhares se encontraram. Por um segundo que pareceu eterno, ficamos apenas nos encarando. Havia algo em seus olhos castanhos que me desarvorava completamente, uma mistura de melancolia e curiosidade, como se ela também tivesse sentido algo diferente naquele momento. Ela sorriu. Não foi um sorriso comum, daqueles educados que trocamos com estranhos. Foi um sorriso que chegou aos olhos, que disse muito mais do que palavras poderiam expressar. Senti meu coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos. Desculpe, ela disse, se aproximando com passos suaves. Sua voz era grave, melodiosa. Você não saberia me dizer se eles têm uma sessão de poesia aqui? Sim, é logo ali, respondi, apontando para o fundo da loja. Ao lado dos clássicos. Obrigada. Ela hesitou por um momento, olhando para o livro em minhas mãos. Clarice Lispector. Excelente escolha. A Hora da Estrela? Na verdade é Água Viva, disse mostrando a capa. Você conhece bem a obra dela? Seus olhos brilharam. Conheço e admiro profundamente. Clarice tem uma forma única de tocar a alma feminina, não acha? Ela escreve sobre coisas que muitas vezes não sabemos nem que sentimos. Passamos os próximos 20 minutos conversando sobre literatura. Descobri que ela se chamava Helena, tinha 41 anos, era formada em História da Arte e trabalhava como curadora em um pequeno museu da cidade. Falava com paixão sobre os livros que amava, gesticulando suavemente com as mãos, e eu ficava hipnotizado não apenas pelas palavras, mas pela forma como ela as pronunciava. Quando começou a escurecer lá fora, ela olhou o relógio dourado em seu pulso e suspirou. Preciso ir, disse, com um tom que sugeria relutância. Foi muito prazeroso conversar com você. Rafael, completei. Rafael, repetiu, como se estivesse saboreando meu nome. Espero que nos encontremos novamente por aqui. E saiu, deixando no ar um rastro sutil de seu perfume, algo floral, mas não enjoativo, sofisticado como ela própria. Fiquei parado ali por alguns minutos, ainda processando o que havia acontecido. Não conseguia tirar Helena da cabeça. Havia algo nela que despertava uma curiosidade que eu não sentia há muito tempo. Talvez fosse a maturidade, a forma inteligente como falava, ou simplesmente aquele magnetismo inexplicável que algumas pessoas possuem. Nos dias seguintes, me peguei pensando nela constantemente. Durante as reuniões no escritório de advocacia, onde trabalhava como estagiário, minha mente divagava para a nossa conversa, revisitava cada palavra, cada gesto, cada olhar. Era como se ela tivesse deixado uma marca invisível em mim. Na terça-feira seguinte, voltei à livraria no mesmo horário. Não admitia para mim mesmo que estava procurando por ela, mas sabia que era exatamente isso que estava fazendo.
Ela não apareceu. Nem na outra terça, nem na que se seguiu. Foi apenas 3 semanas depois que a vi novamente, mas dessa vez em um lugar completamente diferente. Eu estava tomando café numa pequena cafeteria próxima ao escritório quando ela entrou. Vestia um trench coat marrom claro e carregava uma bolsa de couro que parecia cara. Seus cabelos estavam soltos, ondulados, chegando até os ombros. Nossos olhos se encontraram novamente e o mesmo sorriso apareceu em seu rosto. Ela se aproximou da minha mesa sem hesitar. Rafael, que coincidência agradável, disse, parecendo genuinamente feliz em me ver. Helena, oi, consegui dizer, me levantando rapidamente. Quer se sentar? Ela olhou ao redor da cafeteria, depois para o relógio e assentiu. Por que não? Tenho alguns minutos. Pediu um café expresso sem açúcar e se sentou à minha frente. Estava ainda mais bonita do que eu lembrava. A luz natural que entrava pela janela destacava pequenas linhas ao redor de seus olhos, marcas que só tornavam seu rosto mais interessante, mais real. Não consegui parar de pensar na nossa conversa sobre Clarice, ela disse, mexendo o café lentamente. Acabei relendo A Paixão segundo GH, depois daquele dia. E o que achou? Perturbador, mas de uma forma necessária, sabe? Clarice tem essa capacidade de nos forçar a enxergar verdades que preferíamos ignorar. Conversamos por quase 1 hora. Helena me contou sobre o museu onde trabalhava, sobre as exposições que organizava, sobre sua paixão pela arte contemporânea. Eu falei sobre o direito, sobre meus planos de me formar e talvez seguir carreira acadêmica. Havia uma conexão natural entre nós, uma facilidade de comunicação que era rara. Foi quando ela mencionou casualmente o marido que a realidade me atingiu em cheio. Roberto está sempre viajando a negócios, disse, com um tom neutro. É empresário, trabalha com importação, passa mais tempo fora do país do que em casa. Roberto. O marido tinha nome, tinha profissão, tinha uma vida com ela. De repente me senti estranho por estar ali, por sentir o que estava sentindo. Deve ser difícil, comentei sem saber bem o que dizer. Helena me olhou com uma intensidade que me fez esquecer momentaneamente onde estávamos. Às vezes, a solidão a 2 é pior que a solidão sozinha, disse baixinho, quase como se falasse consigo mesma. Suas palavras ficaram ecoando em minha mente muito depois que ela foi embora. Havia uma tristeza sutil em sua voz, uma resignação que me tocou profundamente. Comecei a imaginar como seria a vida dela, casada com um homem que estava sempre ausente, vivendo numa rotina vazia, talvez se sentindo invisível. A partir desse dia, nossos encontros se tornaram mais frequentes, sempre por acaso, sempre inesperados. Ela aparecia na cafeteria quando eu estava lá, ou eu a encontrava caminhando pela rua quando saía do escritório. Começamos a trocar números de telefone depois que ela mencionou um evento no museu que achava que eu gostaria de conhecer. As mensagens começaram tímidas, sobre livros, sobre exposições, sobre pequenas coisas do dia a dia, mas gradualmente foram se tornando mais pessoais, mais íntimas. Helena me contava sobre suas frustrações no trabalho, sobre os sonhos que havia deixado para trás, sobre a sensação de estar vivendo uma vida que não era completamente sua. Eu, por minha vez, me abria de uma forma que não fazia com ninguém. Falava sobre meus medos de não ser bom o suficiente como advogado, sobre a pressão familiar para que eu seguisse um caminho tradicional, sobre a sensação de que estava desperdiçando minha juventude numa rotina que não me fazia feliz. Você é muito jovem para se sentir assim, ela me disse numa tarde, quando nos encontramos no parque próximo ao museu. Estávamos sentados num banco, observando as crianças brincarem no playground. Ainda tem tempo de mudar tudo. E você não? Perguntei olhando para ela. Também não tem tempo de mudar? Helena sorriu, mas foi um sorriso triste. É diferente. Quando você tem 41 anos, as escolhas ficam mais complexas. Há compromissos, responsabilidades, expectativas. Compromissos ou prisões. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Às vezes, as duas coisas são a mesma coisa. Naquela noite, ela me mandou uma mensagem. Obrigada por me ouvir hoje. Faz tempo que não tenho com quem conversar de verdade. Respondi.
Eu que agradeço. Você me faz enxergar as coisas de forma diferente. Como assim? Você me faz querer ser melhor, mais corajoso, mais honesto comigo mesmo. Ela demorou quase 1 hora para responder. Você já é todas essas coisas, Rafael. Só precisa acreditar nisso. Foi nesse momento que percebi que estava me apaixonando por ela. Não era apenas atração física, embora ela fosse lindamente atraente. Era algo muito mais profundo. Admiração, conexão intelectual, uma necessidade quase física de estar perto dela, de ouvir sua voz, de vê-la sorrir. O problema é que ela era casada. Durante semanas, tentei convencer a mim mesmo de que nossa amizade era inocente, que eu estava apenas projetando sentimentos que não existiam. Mas era impossível negar o que acontecia quando estávamos juntos. A forma como ela me olhava, como buscava minha mão quando ríamos de algo engraçado, como sua voz ficava mais suave quando falava comigo. Havia uma tensão crescente entre nós, uma eletricidade que pairava no ar sempre que nos encontrávamos. Era palpável, mas também perigosa. Um dia, Helena me convidou para uma exposição especial no museu. Era uma mostra sobre arte moderna brasileira e ela havia trabalhado meses na curadoria. Quando cheguei lá, numa quinta-feira à noite, o espaço estava elegantemente decorado, com pequenos grupos de pessoas conversando baixinho enquanto apreciavam as obras. Helena estava deslumbrante. Usava um vestido preto simples, mas elegante, cabelos presos num coque baixo e um batom vermelho discreto que realçava sua boca. Quando me viu, seus olhos brilharam de uma forma que fez meu coração acelerar. Você veio, disse, se aproximando com um sorriso genuíno. Não perderia por nada, respondi. Você está linda. Por um momento, ela pareceu sem palavras. Obrigada, disse finalmente, corando levemente. Ela me guiou pela exposição, explicando cada obra com paixão e conhecimento. Eu tentava prestar atenção no que ela dizia, mas ficava constantemente distraído pela forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que amava, pela delicadeza de seus gestos, pelo perfume sutil que chegava até mim quando ela se aproximava para mostrar algum detalhe. Quando chegamos a uma pintura particularmente abstrata, uma explosão de cores quentes que sugeria movimento e emoção, Helena parou por um longo momento. Esta é minha favorita, disse baixinho. O artista pintou depois de um período muito difícil de sua vida. Você pode ver a dor, mas também a esperança. É como se ele estivesse renascendo através das cores. É bonita, comentei, mas estava olhando para ela, não para a pintura. Helena percebeu e se virou para mim. Estávamos muito próximos, talvez próximos demais. Podia sentir o calor de seu corpo, ver as pequenas partículas douradas em seus olhos castanhos. Rafael, ela começou, mas não terminou a frase. Helena, Shh, ela disse, colocando um dedo suavemente sobre meus lábios. Eu sei. Ficamos ali parados, nos encarando, enquanto as pessoas circulavam ao nosso redor alheias ao que estava acontecendo entre nós. Era como se estivéssemos numa bolha, isolados do resto do mundo. Isso é loucura, ela sussurrou. Eu sei, respondi, minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Eu sou casada. Eu sei. Sou quase 20 anos mais velha que você. Eu sei. Ela suspirou e afastou a mão do meu rosto. Então você sabe que isso é impossível. Mas mesmo dizendo isso, ela não se afastou. Continuamos ali, próximos, olhando um para o outro, como se tentássemos memorizar cada detalhe. Foi interrompidos por uma mulher elegante que se aproximou para cumprimentar Helena. Ela se recompôs rapidamente, voltando ao papel de curadora profissional, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a forma como evitava meu olhar pelo resto da noite. Quando a exposição estava chegando ao fim, ela me acompanhou até a porta do museu. Obrigada por ter vindo, disse formalmente, como se fôssemos apenas conhecidos. Helena, Rafael, por favor. Sua voz estava cansada. Vamos fingir que não aconteceu nada ali dentro, está bem? Mas já era tarde demais para fingir. Ambos sabíamos que algo havia mudado irreversivelmente entre nós. Nas semanas que se seguiram, tentamos manter distância. Helena parou de responder minhas mensagens imediatamente. Às vezes, demorava dias para retornar.
Quando nos encontrávamos por acaso, a conversa era educada, superficial, mas eu podia ver a luta em seus olhos. Eu também tentei me afastar. Comecei a sair com amigos da faculdade. Até mesmo aceitei alguns encontros que eles arranjaram para mim. Mas tudo parecia sem graça, sem vida. As garotas da minha idade pareciam imaturas, seus problemas triviais comparados às conversas profundas que tinha com Helena. Foi durante esse período que comecei a entender realmente o que significava estar apaixonado por alguém que não podia ter. Era uma dor constante, uma inquietação que não me abandonava nem quando estava ocupado com outras coisas. Acordava pensando nela, dormia sonhando com ela. A situação se tornou insustentável numa manhã de sábado, quando a encontrei chorando num banco da praça próxima ao museu. Estava caminhando sem destino, tentando clarear a mente, quando a vi ali, sozinha, com os ombros balançando suavemente. Me aproximei sem hesitar. Helena, o que aconteceu? Ela levantou a cabeça, surpresa em me ver. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Mesmo assim, estava bonita de uma forma vulnerável que partiu meu coração. Rafael, Ela tentou se recompor, enxugando rapidamente as lágrimas. Desculpe, eu não deveria... O que houve? Insisti, me sentando ao seu lado. Por um momento, pensei que ela não fosse me contar. Então, como se uma represa tivesse se rompido, começou a falar. Tive uma briga horrível com Roberto ontem à noite, disse, a voz entrecortada. Ele chegou de viagem e descobriu que eu tenho saído mais de casa, que tenho conversado com outras pessoas. Acho que alguém me viu numa das cafeterias onde costumamos nos encontrar. Meu estômago se apertou. Ele sabe sobre mim? Não especificamente, mas suspeita que há alguém. Ela me olhou com olhos tristes. E não está completamente errado, está? Não soube o que responder. Tecnicamente, nunca havia acontecido nada físico entre nós, mas emocionalmente, eu já pertencia completamente a ela. Ele disse coisas terríveis, continuou Helena. Me acusou de estar tendo uma crise de meia-idade, de estar fazendo papel de ridícula com homens mais novos. Disse que eu deveria me comportar de acordo com minha idade. A raiva que senti nesse momento foi algo novo para mim. Ele não tem o direito de falar assim com você, mas ele tem razão, não tem? Ela me olhou com uma expressão desesperada. O que eu estou fazendo, Rafael? Tenho 41 anos, sou casada há 15 e estou aqui me comportando como uma adolescente apaixonada. Você está se sentindo viva, disse, pegando sua mão sem pensar. Talvez pela primeira vez em anos. Ela não afastou a mão, mas seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Mas a que custo? Estou destruindo meu casamento, confundindo você, me confundindo. Helena, olha para mim. Esperei até que ela levantasse os olhos. Seu casamento já estava destruído antes de me conhecer. Você mesma disse que a solidão a dois é pior que a solidão sozinha. Mas isso não torna certo o que estou sentindo por você. E o que você está sentindo? A pergunta ficou no ar entre nós como um desafio. Helena me olhou por um longo momento e eu podia ver a batalha acontecendo em seus olhos. Você sabe o que eu estou sentindo, disse finalmente quase num sussurro. Preciso ouvir de você. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Estou apaixonada por você, Rafael. Perdida, completamente apaixonada por um homem 20 anos mais novo que eu e não sei o que fazer com isso. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Senti meu coração bater tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Eu também estou apaixonado por você, disse, finalmente verbalizando o que ambos já sabíamos. E não me importo com a diferença de idade, não me importo que você seja casada. Só me importo com o que sinto quando estou com você. Helena fechou os olhos e se inclinou para a frente, apoiando a testa em meu ombro. O que vamos fazer? Não sei, admiti, acariciando seus cabelos suavemente. Mas sei que não posso continuar fingindo que não sinto isso. Ficamos assim por vários minutos, ela encostada em mim, eu respirando o perfume de seus cabelos, ambos tentando processar a magnitude do que havíamos acabado de admitir. Quando ela finalmente se afastou, havia uma determinação nova em seus olhos.
Não posso continuar assim, disse. Não é justo comigo, com você, nem mesmo com Roberto. O que você está dizendo? Estou dizendo que preciso tomar uma decisão. De verdade, desta vez. Naquela noite, Helena me mandou uma mensagem. Preciso de um tempo para pensar. Por favor, me dê esse espaço. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Não tive notícias dela. Não a vi em nenhum dos lugares onde costumávamos nos encontrar. Cheguei até mesmo a passar em frente ao museu algumas vezes, mas nunca tive coragem de entrar. Durante esse tempo, refleti muito sobre nossa situação. Pela primeira vez, pensei seriamente nas consequências do que estava acontecendo. Helena tinha uma vida construída, um casamento de 15 anos, responsabilidades que eu, aos 23 anos, nem sequer conseguia compreender completamente. Por outro lado, nunca havia me sentido tão conectado com alguém. Com Helena, eu era uma versão melhor de mim mesmo. Ela me inspirava a ser mais corajoso, mais honesto, mais ambicioso. Nossos encontros eram os únicos momentos em que me sentia completamente vivo. A resposta veio numa terça-feira chuvosa, quase 2 meses depois de nosso primeiro encontro na livraria. Estava no escritório quando recebi uma mensagem dela. Pode me encontrar na praça às 6? Preciso conversar com você. Cheguei lá 15 minutos adiantado, nervoso como nunca havia estado na vida. Helena já estava lá, sentada no mesmo banco onde a havia encontrado chorando semanas antes. Desta vez, porém, ela parecia diferente, mais serena, mais decidida. Oi, disse quando me aproximei. Oi, respondi, me sentando ao seu lado, deixando um espaço respeitoso entre nós. Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas observando as pessoas passarem. Finalmente ela falou. Conversei com Roberto, disse sem me olhar. Contei tudo para ele. Meu coração parou. Tudo sobre você, sobre como me sinto, sobre como nosso casamento tem estado vazio há anos. Ela se virou para me encarar. Sobre como me apaixonei por um homem mais jovem e como isso me fez perceber que não estou mais viva há muito tempo. E como ele reagiu? Helena sorriu tristemente. Melhor do que eu esperava, na verdade. Acho que ele também sente que não somos mais felizes juntos. Concordamos em nos separar. Senti uma mistura de alívio e terror. E agora? Agora, ela hesitou, procurando as palavras certas. Agora preciso descobrir quem eu sou sozinha. Faz 15 anos que sou a esposa do Roberto, sabe? Preciso me reencontrar antes de poder me dar completamente para outra pessoa. Entendi o que ela estava dizendo, mesmo que meu coração não quisesse aceitar. Você está me pedindo para esperar? Estou pedindo para você viver sua vida, disse, pegando minha mão. Você tem 23 anos, Rafael. Tem uma carreira para construir, lugares para conhecer, pessoas para encontrar. Não quero que você desperdice seus melhores anos esperando por uma mulher que pode nem saber o que quer da vida daqui a alguns meses. E se eu quiser esperar mesmo assim? Helena apertou minha mão. Então essa será sua escolha, mas não vou pedir isso de você. Ficamos em silêncio novamente, absorvendo o peso da conversa. Finalmente eu perguntei, e se depois de você se encontrar, depois de eu viver minha vida, ainda nos amarmos? E se ainda quisermos estar juntos? Ela sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, esperançoso. Então talvez o destino seja mais forte que as convenções sociais, as diferenças de idade e todas as razões pelas quais isso deveria ser impossível. Nos despedimos com um beijo na testa, um gesto que foi ao mesmo tempo um fim e uma promessa. Helena se mudou para outro estado 2 meses depois, aceitando uma proposta de trabalho num museu maior. Mantivemos contato esporádico, mensagens de aniversário, comentários sobre livros que lemos, pequenas atualizações sobre nossas vidas. Soube que seu divórcio foi finalizado, que ela estava morando sozinha pela primeira vez na vida adulta, que estava redescobrindo quem era longe dos papéis que havia desempenhado por tanto tempo. Eu, por minha vez, me formei em Direito, comecei a trabalhar num escritório conceituado, até mesmo namorei algumas pessoas, embora nenhum relacionamento tenha durado muito tempo. 2 anos se passaram.
Eu havia acabado de completar 25 anos quando recebi uma mensagem inesperada dela. Estou voltando para a cidade na próxima semana. Há uma vaga no Museu de Arte Contemporânea. Gostaria de tomar um café e conversar? Meu coração disparou como se fosse aquela primeira terça-feira chuvosa na livraria. Respondi, claro, na mesma cafeteria de sempre? Na mesma cafeteria de sempre. Quando a vi entrando na cafeteria numa manhã ensolarada de abril, percebi que ela havia mudado. Estava mais magra, com cabelos mais curtos, e havia uma leveza em seus movimentos que não existia antes. Aos 43 anos, ela parecia mais jovem e mais viva do que quando a conheci. Rafael, disse, sorrindo ao se aproximar da mesa. Você cresceu. Era verdade. 2 anos haviam feito diferença. Eu estava mais alto, mais confiante, com a postura de alguém que havia encontrado seu lugar no mundo. E você está linda, respondi, me levantando para beijar seu rosto. Conversamos por horas. Helena me contou sobre sua nova vida, sobre como havia aprendido a viver sozinha, sobre os lugares que havia visitado, os livros que havia lido, as pessoas que havia conhecido. Eu falei sobre minha carreira, sobre os casos em que havia trabalhado, sobre como havia crescido pessoal e profissionalmente. Sabe o que é engraçado? Ela disse em determinado momento. Durante todo esse tempo, carregei você comigo. Não de uma forma que me impedisse de viver, mas como uma inspiração. Você me ensinou que é possível ser corajoso, que vale a pena lutar pelo que nos faz felizes. Você também me ensinou muita coisa, respondi. Sobre profundidade, sobre não ter medo de sentir intensamente, sobre valorizar conexões reais. Quando o sol começou a se pôr, ela olhou para o relógio e suspirou. Preciso ir, disse, mas desta vez não havia tristeza em sua voz. Helena, chamei quando ela se levantou. Você ainda o quê? Ainda sente alguma coisa por mim? Ela sorriu, e foi o mesmo sorriso que havia me conquistado 2 anos antes. Rafael, eu sempre vou sentir alguma coisa por você. A questão é, você ainda sente alguma coisa por mim? Olhei para ela. Para esta mulher que havia mudado completamente o curso da minha vida, que havia me ensinado o que era amar de verdade, que havia me inspirado a ser uma pessoa melhor, e soube que a resposta era óbvia. Sempre, disse, sempre vou sentir. Então, ela disse pegando minha mão sobre a mesa, que tal começarmos de novo? Sem culpa, sem pressa, sem medo. Apenas 2 adultos que se conheceram numa livraria, numa tarde chuvosa, e descobriram que algumas conexões são fortes demais para serem ignoradas. Olhei para nossos dedos entrelaçados, para o anel que não estava mais em sua mão esquerda, para os olhos que me olhavam com a mesma intensidade de antes, mas agora com uma liberdade que não existia no passado. Começar de novo, repeti. Gosto da ideia. E assim, numa cafeteria pequena do centro da cidade, com o sol se pondo lá fora e o aroma de café fresco no ar, começamos a escrever um novo capítulo de nossa história. Uma história que havia começado quando ela era casada e me olhava como ninguém, e que agora podia ser vivida plenamente, sem segredos, sem culpa, apenas com o amor que havia resistido ao tempo, à distância e a todas as razões pelas quais deveria ter sido impossível. Helena ainda era 18 anos mais velha que eu. Ainda éramos de gerações diferentes, com experiências de vida distintas, mas descobrimos que o amor verdadeiro não conhece convenções, não se importa com o que os outros pensam, não se deixa limitar por números ou expectativas sociais. 3 meses depois, ela se mudou para um apartamento a 2 quadras do meu. 6 meses depois, passamos nossa primeira noite juntos. E foi tudo o que eu havia imaginado, e muito mais. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Uma conexão completa entre 2 pessoas que haviam esperado o tempo certo para estar juntas. 1 ano depois, ela me pediu em casamento. Sim, ela me pediu numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café da manhã na cama, depois de passarmos a noite anterior lendo poesia um para o outro. Rafael, disse de repente séria. Casa comigo. Quase engasguei com o café. Como? Casa comigo. Eu sei que é não convencional, que normalmente é o homem que faz o pedido, mas nada sobre nós é convencional mesmo.
e eu sei o que quero. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero envelhecer com você. Quero que você seja minha família. Olhei para esta mulher extraordinária que havia mudado minha vida completamente, que havia me ensinado que o amor pode ser ao mesmo tempo intenso e sereno, apaixonado e maduro. Sim, disse, sem hesitar. 1000 vezes sim. Nosso casamento foi pequeno, íntimo, apenas com família próxima e amigos queridos. Helena estava radiante num vestido simples de seda creme, cabelos soltos ondulando nos ombros, um sorriso que iluminava todo o ambiente. Eu usava um terno azul marinho que ela havia escolhido, dizendo que combinava com meus olhos. A cerimônia aconteceu no jardim do museu onde ela trabalhava, cercados de esculturas e obras de arte que ela havia curado ao longo dos anos. Era como se nossa história tivesse fechado um círculo perfeito. Começamos conversando sobre arte e literatura e ali estávamos, declarando nosso amor eterno em meio às coisas que ela mais amava no mundo. Quando chegou a hora dos votos, Helena surpreendeu a todos ao citar Clarice Lispector. Como diria nossa querida Clarice, que a felicidade seja simples como um sorriso de criança. Rafael, você trouxe essa simplicidade de volta para a minha vida. Me ensinou que amar não precisa ser complicado quando é verdadeiro. Eu, por minha vez, falei sobre como ela havia me ensinado que a maturidade não tem a ver com idade, mas com a capacidade de amar profundamente e sem medo. Helena, você me mostrou que existe diferença entre crescer e amadurecer. Contigo, fiz as duas coisas. Houve quem questionasse nossa união. Alguns familiares sussurravam nos cantos sobre a diferença de idade, sobre como aquilo não duraria muito tempo. Amigos bem-intencionados me perguntavam se eu tinha certeza de que não estava desperdiçando minha juventude. Outros questionavam Helena sobre estar se casando com alguém tão mais novo. Mas nós não nos importávamos. Tínhamos algo que muitos casais da mesma idade nunca conseguem: uma conexão genuína, respeito mútuo e amor incondicional. Helena me desafiava intelectualmente, me inspirava a ser melhor, me apoiava em todas as minhas ambições. Eu, por minha vez, trouxe leveza para sua vida, a fiz rir como não ria há anos. A lembrei de que era possível ser espontânea e aventureira mesmo aos 40 e poucos anos. Nossos primeiros anos de casamento foram intensos e apaixonados. Viajamos juntos para lugares que Helena sempre quis conhecer. Paris, onde passamos horas no Louvre e ela me explicou cada obra como se fosse uma professora particular. Roma, onde caminhamos de mãos dadas pelas ruas antigas enquanto ela me contava histórias sobre a arte renascentista. Nova York, onde visitamos galerias underground e descobrimos artistas emergentes. Eu me especializei em direito de família, talvez inspirado por nossa própria jornada não convencional. Helena se tornou diretora do museu, organizando exposições que ganharam reconhecimento nacional. Crescemos profissionalmente e pessoalmente, sempre apoiando um ao outro. Claro que enfrentamos desafios. Houve momentos em que nossa diferença de idade se mostrava mais evidente. Quando eu queria sair com amigos para bares barulhentos, Helena preferia jantares tranquilos em casa. Quando ela falava sobre aposentadoria, eu ainda pensava em conquistar o mundo. Quando eu mencionava casualmente a possibilidade de ter filhos, ela ficava em silêncio, sabendo que sua idade tornava isso mais complicado. Mas aprendemos a navegar por essas diferenças com amor e compreensão. Eu comecei a apreciar as noites tranquilas em casa, lendo juntos ou assistindo filmes clássicos que ela amava. Helena se aventurou em alguns bares com meus amigos e descobriu que podia se divertir em ambientes que antes considerava juvenis demais. A questão dos filhos foi mais delicada. Helena havia sido honesta desde o início sobre suas limitações biológicas, e eu havia dito que não me importava. Mas conforme os anos passavam, sentia uma vontade crescente de ter uma família. Não que Helena não fosse suficiente, ela era minha família, minha casa, meu lar, mas havia algo primitivo em mim que desejava ver nosso amor materializado numa criança. Uma noite, depois de 3 anos de casamento, conversei com ela sobre isso.
Helena, eu sei que é complicado, mas você já pensou na possibilidade de tentarmos ter um filho? Ela estava lendo na cama, usando os óculos de grau que havia começado a usar mais frequentemente. Abaixou o livro e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Rafael, eu tenho 46 anos. Mesmo que conseguíssemos engravidar, os riscos seriam enormes. Mas não é impossível, certo? E existem outras opções. Adoção, por exemplo. Helena suspirou e fechou o livro. Você tem certeza de que quer isso? Realmente? Porque se for apenas uma vontade passageira, uma pressão social... Não é pressão social, interrompi. É genuíno. Quero uma família com você. Quero ver como seria uma criança com sua inteligência e meu otimismo. Ela sorriu, mas foi um sorriso melancólico. E se eu disser que tenho medo? Medo de não ter energia para ser mãe aos 46, medo de deixar uma criança órfã muito cedo, medo de que você se arrependa de ter escolhido uma mulher mais velha quando perceber tudo que está perdendo? Ei, disse pegando sua mão, olha para mim. Eu não escolhi você apesar da sua idade. Eu escolhi você por tudo que você é, incluindo sua maturidade, sua sabedoria, sua forma única de ver o mundo. E qualquer criança seria sortuda em ter uma mãe como você. Naquela noite, conversamos até o amanhecer sobre nossos medos, nossos sonhos, nossas expectativas. Helena me contou sobre como havia desistido da maternidade anos antes, durante seu primeiro casamento, porque Roberto não queria filhos. Como havia se convencido de que já era tarde demais quando finalmente se libertou daquele relacionamento. Talvez, disse ela, quando o sol começou a nascer, talvez eu esteja sendo covarde. Talvez valha a pena tentar. Começamos o processo de adoção 6 meses depois. Foi longo, burocrático, emocionalmente desgastante, mas também esperançoso. Helena se mostrou incrivelmente dedicada, lendo tudo sobre parentalidade tardia, frequentando grupos de apoio, se preparando mental e emocionalmente para a maternidade. Sofia chegou às nossas vidas numa tarde ensolarada de setembro. Tinha 2 anos, cabelos cacheados castanhos como os de Helena, e olhos curiosos que pareciam questionar tudo ao redor. Havia sido abandonada por pais adolescentes que não tinham condições de criá-la. O momento em que a vi nos braços de Helena foi transformador. Minha esposa, que sempre fora elegante e controlada, derreteu completamente. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto Sofia a estudava com interesse. Pequenas mãos tocando o rosto de Helena como se estivesse memorizing cada detalhe. Oi, princesa, Helena sussurrou. Eu sou sua mamãe. Sofia não disse nada, ainda estava se adaptando, mas se aconchegou no colo de Helena de uma forma que indicava aceitação, talvez até reconhecimento de que havia encontrado seu lugar no mundo. Ser pais mudou nossa dinâmica completamente, mas de forma positiva. Helena se revelou uma mãe incrível, paciente, criativa, amorosa. Sua maturidade foi uma vantagem enorme. Ela não se desesperava com birras ou noites mal dormidas como muitos pais mais jovens. Tinha a serenidade de quem havia vivido o suficiente para saber que fases difíceis passam. Eu, por outro lado, trouxe energia e brincadeira para a criação de Sofia. Corria com ela no parque, ensinava a andar de bicicleta, inventava histórias malucas na hora de dormir. Helena dizia que era perfeito. Ela oferecia a sabedoria. Eu oferecia a diversão. Sofia cresceu bilíngue em literatura e arte. Helena lia para ela todos os dias. Não apenas livros infantis, mas também poesia adaptada, contos clássicos, histórias sobre artistas famosos. Eu ensinava sobre justiça, sobre defender o que é certo, sobre a importância de ajudar outras pessoas. Quando Sofia completou 5 anos, me surpreendeu com uma pergunta durante o jantar. Papai, por que a mamãe tem cabelos grisalhos e você não? Helena riu, passando a mão pelos fios prateados que havia decidido parar de tingir. Porque a mamãe é mais velha que o papai, amor. Algumas pessoas acham isso estranho, mas nós achamos isso perfeito. Eu também acho perfeito, disse Sofia, com a simplicidade das crianças. A mamãe sabe mais histórias,
porque viveu mais tempo, e o papai tem mais energia para brincar porque é mais novo. É como ter o melhor dos dois mundos. Essa perspectiva inocente de uma criança de 5 anos resumiu perfeitamente nossa relação. Realmente tínhamos o melhor dos dois mundos. Claro que não foi sempre fácil. Houve momentos em que me senti cansado de ser sempre visto como o marido mais novo da Helena. Ocasiões em que ela se sentiu insegura sobre estar envelhecendo mais rapidamente que eu. Períodos em que a diferença de energia se tornou mais evidente. Mas aprendemos que amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher conscientemente estar juntos todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre crescer juntos, mesmo quando crescemos em ritmos diferentes. Quando Sofia fez 10 anos, organizamos uma festa de aniversário no jardim de casa. Enquanto as crianças brincavam e os adultos conversavam, me encontrei observando Helena. Ela estava aos 51 anos, cabelos completamente grisalhos agora, algumas rugas ao redor dos olhos, mas ainda a mulher mais bonita que eu já havia visto. Sofia correu até ela com um desenho que havia feito. Nossa família de 3, com Helena no meio, eu de um lado, ela do outro, todos sorrindo embaixo de um grande coração colorido. "É nós!" gritou Sofia, orgulhosa de sua obra de arte. Helena pegou o desenho e seus olhos se encheram de lágrimas. "É perfeito, amor. Vamos emoldurar e colocar na geladeira." Naquela noite, depois que todos foram embora e Sofia estava dormindo, Helena e eu nos sentamos no quintal, observando as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ela perguntou de repente. "Do quê?" "De ter escolhido uma vida tão não convencional. Uma esposa mais velha, uma filha adotiva, todos os desafios que enfrentamos." Olhei para ela, para esta mulher que havia transformado completamente minha vida, que havia me ensinado que o amor pode assumir formas que nunca imaginamos. "Helena, você lembra do que eu disse no nosso casamento? Que você me ensinou a diferença entre crescer e amadurecer." Ela assentiu. "Bem, você também me ensinou que existe diferença entre uma vida fácil e uma vida plena. Nossa vida pode não ter sido fácil, mas foi profundamente plena, rica em amor, em crescimento, em momentos como este." Helena se inclinou e me beijou. Um beijo suave que sabia a vinho e contentamento. "Eu te amo, Rafael. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo. E sabe o que mais? Mesmo sabendo de todos os desafios que enfrentamos, mesmo sabendo que você vai envelhecer mais rápido que eu, mesmo sabendo que vamos ter que lidar com olhares curiosos pelo resto de nossas vidas, eu escolheria você novamente, 1000 vezes." Anos se passaram. Sofia cresceu e se tornou uma adolescente inteligente e confiante, com a elegância natural de Helena e meu senso de justiça. Helena se aposentou aos 55, mas continuou trabalhando como consultora para museus menores. Eu me tornei sócio do escritório de advocacia e comecei a dar aulas na universidade. Nossa diferença de idade se tornou menos relevante com o tempo. Quando você está casado há 15 anos, a diferença entre 55 e 40 diminui significativamente. Éramos apenas um casal maduro, experiente, profundamente conectado. Mas houve um momento quando eu tinha 42 anos e Helena 59, que nossa diferença de idade se tornou mais tangível novamente. Helena começou a falar sobre temas que eu ainda não estava pronto para considerar. Testamentos, planos de aposentadoria, o que aconteceria quando ela não estivesse mais aqui. "Rafael", disse uma noite, "precisamos conversar sobre o futuro." "Que tipo de futuro?" "O tipo onde você muito provavelmente vai me sobreviver por muitos anos. Onde Sofia vai ter que lidar com a perda da mãe adotiva mais cedo do que gostaria. Onde você vai ficar viúvo ainda relativamente jovem." A conversa foi difícil, mas necessária. Helena, sempre prática, queria ter certeza de que todos os aspectos legais estavam resolvidos, que Sofia estaria financeiramente segura, que eu teria a liberdade de reconstruir minha vida se necessário. "Você fala como se fosse morrer amanhã", protestei. "Você está saudável, ativa, pode viver até os 90. Pode.
concordou. Mas também pode não viver, e prefiro que estejamos preparados. Foi então que percebi que havia outra lição que Helena estava me ensinando. Que amar alguém verdadeiramente significa aceitar não apenas quem eles são, mas também a natureza finita de qualquer relacionamento. Significa valorizar cada dia, cada momento, porque nada é garantido. Decidimos viajar mais. Levamos Sofia para conhecer a Europa. Mostramos a ela os museus e galerias que havíamos visitado durante nosso namoro. Passamos férias no interior, em casas de campo silenciosas, onde podíamos simplesmente estar juntos, sem pressa, sem agenda. Sofia, agora com 18 anos e prestes a entrar na universidade, nos surpreendeu numa dessas viagens. Vocês sabem que são meus heróis, não sabem? Disse durante um jantar numa pequena cidade do interior. Não apenas porque me adotaram e me deram uma família incrível, mas porque me mostraram que o amor real existe. Que não importa o que as pessoas pensem, o que importa é como vocês se sentem um pelo outro. Helena pegou minha mão sobre a mesa, seus olhos brilhando de orgulho. E você nos mostrou que famílias podem ser criadas de formas não tradicionais e serem ainda mais fortes por isso. Naquela noite, sozinhos no quarto da pousada, Helena e eu conversamos sobre como havíamos sido sortudos. Não apenas por termos nos encontrado, mas por termos tido a coragem de lutar por nosso amor, mesmo quando parecia impossível. Sabe o que penso às vezes? Disse Helena, aninhada em meus braços. Penso que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada dúvida, cada momento de incerteza, tudo nos trouxe até aqui. Até onde? Até esta vida que construímos juntos. Uma vida que nenhum de nós poderia ter imaginado quando nos conhecemos naquela livraria. Sorri, lembrando daquele primeiro encontro. Você se lembra do que disse sobre Clarice Lispector naquele dia? Que ela escrevia sobre coisas que não sabíamos nem que sentíamos? Lembro? Acho que foi isso que aconteceu conosco. Sentimos algo que nem sabíamos que era possível sentir. Helena se inclinou e me beijou, um beijo que tinha gosto de gratidão e eternidade. Eu te amo, Rafael, por tudo que você é, por tudo que me fez descobrir sobre mim mesma, por ter tido coragem de amar uma mulher mais velha quando o mundo inteiro disse que era loucura. E eu te amo, por ter me ensinado que a idade é só um número, que a maturidade é uma escolha e que o amor verdadeiro transcende qualquer convenção social. Enquanto escrevo estas memórias aos 50 anos, com Helena ao meu lado, aos 67, posso dizer com certeza absoluta que nossa história foi uma das mais belas já vividas. Não porque foi fácil, mas porque foi real. Não porque seguiu as regras, mas porque criou suas próprias regras. Sofia hoje tem 25 anos, é advogada como eu e está noiva de um rapaz maravilhoso que ela conheceu na faculdade. Ela sempre me diz que nosso casamento foi o exemplo que ela seguiu para escolher seu parceiro. Não alguém que atende às expectativas sociais, mas alguém que a completa genuinamente. Helena ainda é a mulher mais fascinante que conheço. Seus cabelos são completamente brancos agora. Tem rugas que contam a história de uma vida bem vivida e usa óculos para tudo. Mas quando ela sorri, ainda vejo a mulher de 41 anos que conheci naquela livraria. Ainda sinto a mesma aceleração no coração quando ela entra numa sala. Às vezes, jovens casais nos procuram pedindo conselhos sobre relacionamentos com diferenças de idade significativas. Sempre digo a mesma coisa. O amor não conhece números, mas exige maturidade de ambas as partes. Exige conversas honestas sobre expectativas, sobre medos, sobre o futuro. Exige coragem para enfrentar o julgamento dos outros e sabedoria para saber quando vale a pena lutar. Helena sempre complementa dizendo que o mais importante é ter certeza de que vocês se amam, não apesar das diferenças, mas incluindo elas. Que vocês escolhem crescer juntos, mesmo quando crescem em ritmos diferentes. Nossa história começou quando ela era casada e me olhava como ninguém. Continua hoje, 30 anos depois, com ela sendo minha esposa e ainda me olhando como ninguém.
com amor, admiração, cumplicidade e a certeza de que algumas conexões são fortes demais para serem quebradas pelo tempo, pela idade ou por qualquer outra força externa. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o jovem de 23 anos que conheceu Helena naquela livraria, diria: prepare-se para a aventura mais extraordinária de sua vida. Não será fácil, mas será incrível. E no final, você entenderá que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você. Helena era, é e sempre será perfeita para mim. E eu, espero, sempre fui e serei perfeito para ela. Não porque não temos defeitos, mas porque nossos defeitos se complementam, nossos sonhos se alinham e nossa história, por mais improvável que parecesse no início, se tornou uma das mais belas canções de amor já cantadas. Ela era casada quando nos conhecemos, mas me olhava como ninguém. Hoje é minha esposa e ainda me olha como ninguém. E isso, para mim, é a definição mais perfeita de amor eterno que posso imaginar.